O ser humano é absolutamente diverso em suas apresentações e pequenas diferenças. Nos diferenciamos no tom da pele, na composição corporal, em nossas sensibilidades e predisposições e, sobretudo, em nossa forma de perceber a vida. Do ponto de vista genético e biológico, entretanto, as raças humanas são indiscutivelmente inexistentes. O genoma humano tem apenas 6,3% de diferença máxima entre as chamadas raças. A diferença entre um japonês, um caucasiano e um negro está em pequenos detalhes. Nossas semelhanças superam nossas diferenças. Cientificamente, podemos dizer que o conceito de raças é uma falácia. Só existe uma raça humana, com pequenas diferenças e variações. Somos todos parentes. É claro que um indivíduo extraordinário nem precisa de comprovação científica para perceber isso. Racismo e outras formas de divisão são crenças limitantes que aprisionam o ser humano em caixas. E aqui pensamos, comemos e vivemos fora da caixa. Ao mesmo tempo, os pequenos detalhes que nos diferenciam não são irrelevantes. Conhecer sua individualidade é uma chave importante para quem quer atender às necessidades da própria saúde de uma forma otimizada. Assim como jamais existiu uma impressão digital igual a outra, nunca houve um corpo humano idêntico, nem no nível físico, nem no mental, nem no emocional. Você é uma obra de arte da natureza. Nunca houve ninguém como você e nem nunca haverá. Você é único. Dentre os diferentes sistemas que nos dão referências para compreender os detalhes da nossa individualidade está o sistema de doshas, criado pela Ayurveda. Ayur significa vida, Veda significa ciência ou conhecimento. Trata-se de um sistema de compreensão da saúde ancestral da Índia, com estimados 5.000 anos de existência, que surpreende os estudantes ocidentais modernos com sua harmonia e com a sua completude. Na Ayurveda, a saúde é definida como o estado dinâmico de equilíbrio entre mente, corpo e o ambiente. Tudo a ver com a epigenética e a medicina natural preventiva. Está muito além do escopo desse curso estudar detalhadamente a Ayurveda, mas o seu sistema de doshas nos ajuda a compreender um tanto sobre individualidade biológica e constitucional. Também conhecidos como tipos psicofísicos, já reconhecendo a íntima relação entre corpo e mente, os doshas expressam combinações de características físicas, emocionais e mentais. Os 3 doshas, Vata, Pitta e Kapha, são derivados dos 5 elementos: terra, água, vento, fogo e éter. Vata é composto de éter e ar, Pitta é composto de fogo e água, Kapha é composto de terra e água. Todos esses elementos estão presentes em cada indivíduo humano, mas a proporção varia. Isso determina o dosha individual predominante. Os doshas governam processos físicos e mentais, de acordo com as propriedades dos elementos, e constantemente mudam em resposta às nossas ações, pensamentos, emoções, os alimentos que comemos, as estações e quaisquer outras entradas sensoriais que alimentam a nossa mente e o nosso corpo. Quando vivemos no cumprimento de nossas naturezas individuais e fazemos escolhas dietéticas e de estilo de vida adequados para essa individualidade, promovemos o equilíbrio dentro dos nossos doshas. É na gestação que os doshas predominantes são determinados. Como em uma receita de bolo, os elementos da natureza vão sendo integrados ao feto e moldando-se em proporções variáveis. Alguns indivíduos têm mais do elemento fogo na sua estrutura, outros do elemento água, outros do elemento ar. Essa proporcionalidade determina a constituição e as tendências de cada indivíduo ao nascer, seus pontos fracos e fortes. De forma simplificada, agravamos um dosha com alimentos ou práticas que possuem características semelhantes. Um exemplo: uma pessoa de dosha Pitta, com predominância de fogo em seu sistema, tende a se agravar com excessos de estresse ou com alimentos apimentados, termogênicos. Outro exemplo: uma pessoa com dosha Vata, com predominância de ar, se desequilibra com excesso de alimentos fermentáveis, como os oligosacarídeos, o que pode gerar excesso de gases, ar. Ambientes com muitos estímulos podem acentuar a sua atividade mental e conduzir a um esgotamento também. Os vatas precisam de paz e quietude e de uma alimentação que não fermente tanto. É importante perceber qual é o seu dosha predominante e evitar aquilo que o agrava, aquilo que o acentua. Calor agrava fogo, frio o equilibra. Semelhante agrava semelhante. Oposto equilibra o dosha. No material didático desse módulo está disponível uma tabela de alimentos e práticas específicas para o equilíbrio de cada dosha. Vale a pena experimentar com essas indicações. Vamos então estudar cada dosha e compreender suas características básicas. Vata deriva dos elementos do espaço e do ar e traduz-se como o vento, ou aquele que movimenta as coisas. É a energia do movimento e a força que governa toda a atividade biológica.
Vata é muitas vezes chamado de rei dos doshas. Assim como o vento em equilíbrio fornece movimento e expressão ao mundo natural, o indivíduo Vata equilibrado é ativo, criativo e dotado com uma capacidade natural de expressar e se comunicar. Quando o vento se desequilibra e se torna um furacão, qualidades negativas rapidamente ofuscam esses atributos positivos. Sinais comuns de desequilíbrio Vata incluem ansiedade, incapacidade de focar a atenção, agitação mental excessiva e distúrbios corporais relacionados à secura, como pele seca, constipação e formação de gases. As características essenciais de Vata são secas, ásperas, leves, frias, sutis e móveis. Um indivíduo de Vata apresentará características físicas e mentais que refletem essas qualidades em um estado equilibrado e desequilibrado. As principais localizações de Vata no corpo são o cólon, intestino grosso, as coxas, os ossos, articulações, orelhas, pele, cérebro e tecidos nervosos. São as áreas que requerem mais atenção nesses indivíduos, o cólon e o sistema nervoso em especial. Fisiologicamente, Vata governa qualquer coisa relacionada ao movimento, como a respiração, a fala, os impulsos nervosos, os movimentos nos músculos e tecidos, a circulação, assimilação de alimentos, eliminação, micção e menstruação. Psicologicamente, Vata governa a comunicação, criatividade, flexibilidade e rapidez de pensamento. Algumas palavras-chave para um tipo Vata sempre se lembrar para cuidar bem de si: aterramento, aquecimento, rotina. Algumas maneiras de equilibrar um tipo Vata. Primeiramente, através da nutrição, da escolha dos alimentos. Todos os alimentos têm os seus respectivos elementos predominantes. Então, alimentos que têm excesso de vento vão agravar Vata, e alimentos que acalmam Vata são os mais preferíveis dentro desse tipo de configuração. Isso se aplica a todos os doshas. Depois, comer e trabalhar em um ambiente pacífico e silencioso. Vata se equilibra na harmonia, na paz. Atividades saudáveis e contemplativas, como passar tempo na natureza, também auxiliam Vata. Seguir uma rotina diária regular, dormir cedo, meditar diariamente, praticar exercício físico suave como yoga, natação, tai chi ou caminhada são maneiras de equilibrar esse biotipo. É claro que determinadas escolhas também desequilibram esse biotipo. Por exemplo, se nutrir dos alimentos que o agravam, comer quando ansioso ou deprimido, comer enquanto trabalha ou caminha, excesso de álcool, café, chá preto ou estimulantes, cigarro, exposição excessiva ao vento, voos longos, rotinas muito irregulares, deitar-se tarde da noite, todas essas são práticas que desequilibram o Vata. O dosha Pitta deriva dos elementos do fogo e da água e se traduz como aquele que cozinha ou aquele que transforma. É a energia da digestão e do metabolismo no organismo. Funciona através de substâncias transportadoras, como ácidos orgânicos, hormônios, enzimas e bile. Suas características essenciais são oleosas, aguadas, quentes, leves, móveis, líquidas e ácidas. As principais localizações de Pitta no corpo são o intestino delgado, estômago, fígado, baço, pâncreas, sangue, olhos e suor. Fisiologicamente, Pitta fornece ao corpo calor e energia através da quebra de complexas moléculas de alimentos. Ele governa todos os processos relacionados com a conversão e transformação, seja no plano da mente, seja no plano do corpo. Psicologicamente, Pitta governa a alegria, a coragem, a força de vontade, a raiva, o ciúme e a percepção mental. Pitta também fornece a luz radiante do intelecto. Um tipo Pitta equilibrado é um excelente líder. Um Pitta desequilibrado é um chefe insuportável. Assim como uma fogueira pode se transformar em um incêndio florestal sem cuidados adequados, o fogo interno da mente e do corpo deve ser mantido sob controle. O indivíduo Pitta equilibrado é abençoado com uma disposição alegre, com intelecto afiado e com coragem para enfrentar os desafios da vida. Quando o fogo da mente e do corpo tornam-se indisciplinados, porém, a risada alegre rapidamente se torna o grito da cólera. A raiva e o egoísmo são os atributos de um Pitta desequilibrado, resultando num indivíduo amargo com a vida e arrogante com os outros. Há um ditado ancestral que diz que os indivíduos Pitta desequilibrados não vão para o inferno, eles criam o inferno onde quer que estejam. O Pitta desequilibrado se manifesta no corpo como infecção, inflamação, erupções cutâneas, acne, úlceras, azia e febre. Palavras-chave para um tipo Pitta sempre se lembrar para cuidar bem de si: frescor, calma e moderação. Existem algumas pequenas atitudes que ajudam a equilibrar o fogo no organismo. Por exemplo, banhos gelados, quando assim necessário, líquidos refrescantes,
alimentos mais adocicados no paladar e mesmo respirar suave e profundamente, praticar atividades relaxantes. Existem também pequenas atitudes que desequilibram o tipo Pitta. Brigar ou discutir, por exemplo, comer enquanto está com raiva, passar muito tempo no calor, fumar cigarros, trabalhar excessivamente, ser excessivamente competitivo. O dosha Kapha deriva-se dos elementos da terra e da água e é traduzido como aquele que adere. Kapha é a energia de construção e lubrificação que fornece ao corpo a forma física, a estrutura e o bom funcionamento de todas as suas partes. Ele é o cimento essencial, a cola e a lubrificação do corpo. As características essenciais de Kapha são úmidas, frias, pesadas, maciças, macias, pegajosas e estáticas. Os principais locais de Kapha no corpo são o peito, a garganta, os pulmões, cabeça, linfa, tecido adiposo, tecido conjuntivo, ligamentos e tendões. Fisiologicamente, Kapha umidifica os alimentos, transformando, por exemplo, um pão em água. Dá volume aos tecidos e músculos, lubrifica as articulações, armazena energia e relaciona-se com fluidos corporais frescos, como água, mucosas e linfa. Psicologicamente, Kapha governa a bondade, a paciência, a capacidade de perdoar e também a ganância, o apego e a inércia mental. Assim como uma chuva que nutre e hidrata a natureza pode se transformar numa enchente desenfreada, os fluidos do corpo podem inundar os tecidos corporais, contribuindo para uma forte umidade que pesa o corpo e nubla a mente. Esse ambiente denso, frio e pantanoso torna-se o terreno fértil para uma série de distúrbios corporais, tais como obesidade, congestão da sinus e qualquer coisa relacionada ao muco. Os indivíduos Kapha são os que normalmente retêm peso e excesso de líquido. Precisam sempre se estimular com atividades físicas intensas e fazer uso de termogênicos na forma de temperos e ervas para manter o fogo do metabolismo em alta. Os Kaphas também têm facilidade em jejuar, especialmente quando estão dentro de uma dieta natural saudável e de baixo carboidrato. Quando bem equilibrados, costumam ser os mais robustos, fortes, saudáveis e longevos. Mentalmente, a disposição amorosa e calma do indivíduo Kapha pode se transformar em letargia, apego e depressão. Kapha precisa de fogo, estímulo, para estar ativo. Algumas palavras-chave para um tipo Kapha sempre se lembrar para cuidar bem de si: secagem, estimulação e expressão. Além da nutrição adequada, algo que ajuda bastante o tipo Kapha é a prática de exercícios físicos vigorosos, de ativação, como o HIIT, por exemplo. Também o uso de substâncias termogênicas, como os alimentos picantes, gengibre e pimenta. Algumas práticas de controle emocional ajudam bastante os Kaphas, que são muito emotivos. A prática do desapego, a prática da limpeza emocional, a prática de expressar as próprias emoções. Além disso, algo que equilibra todos os doshas e também Kapha é a prática de dormir cedo e levantar cedo. Existem também atitudes que desequilibram Kapha. Comer para compensar emoções, como entregar-se aos doces quando deprimido, exagerar nos carboidratos, passar muito tempo em climas frios e úmidos, ficar estagnado, não praticar atividade física, não se mover, ficar sentado no sofá, passar a maior parte do tempo dentro de casa assistindo TV e evitar desafios intelectuais. O Kapha requer estímulos mentais para se equilibrar. Sem esses, a sua tendência é a estagnação. Esse breve resumo do conhecimento dos doshas da Ayurveda pode te ajudar a cuidar melhor de si mesmo. O primeiro passo é identificar, diante das informações apresentadas, qual dosha que predomina em você, ou quais os doshas, porque muitas vezes eles se combinam. É possível um indivíduo ser Pitta Vata, por exemplo, combinando características dos dois doshas. É o meu caso. Meu corpo se desequilibra em ambientes quentes e secos e se reequilibra em ambientes úmidos e frios. Por isso, desde pequeno, eu me sinto muito mais confortável nos dias chuvosos. Tenho facilidade de me comunicar, mas preciso trabalhar e viver em ambientes tranquilos para não sobrecarregar minha sensibilidade. Isso é Vata. Tenho capacidade de liderança, mas se me descuido eu fico mal-humorado. Isso é Pitta. Na saúde, meus pontos fracos são meu intestino grosso, lar do Vata, que requer uma seleção do que eu como para evitar fermentações, e também o meu fígado, que não pode ser sobrecarregado com excessos ou acabo sofrendo com diarreias moderadas. Dessa forma, eu procuro priorizar no meu estilo de vida aquilo que eu sei que equilibra as minhas tendências, seja na alimentação, seja na atividade física, no trabalho, no ambiente onde eu vivo, e eu busco conhecer os antídotos para quando eu sinto que um dos meus doshas está muito agravado. É um cuidado, uma atenção aos detalhes que para mim faz toda a diferença. Eu estou usando o meu caso para te ajudar a observar, dentro do resumo oferecido, como que isso pode se aplicar a você.
No material didático desse módulo, além de uma tabela mais detalhada de alimentos e práticas que podem te ajudar a equilibrar melhor os elementos naturais dentro da sua individualidade, existe também um guia complementar de atividade física individualizado. Talvez você já tenha ouvido os termos ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. Essas são características de constituição corporal dentro de uma classificação criada em 1940 pelo norte-americano William Sheldon, que dividiu a estrutura física do ser humano em 3 condições diferenciadas: endomorfia, adiposidade, mesomorfia, muscularidade e ectomorfia, magreza, definindo determinadas características físicas que as diferenciam entre si. Qualquer semelhança com Kapha, Pitta e Vata são mera coincidência, ou será que não? No meu entendimento, essa é uma forma ocidental de entender os doshas, talvez não tão aprofundada e poética, mas que tem aspectos complementares de fisiologia e atividade física que podem te ajudar no trato com seu próprio corpo. Compreender a própria constituição e equilibrá-la através das escolhas diárias é mais um passo importante para a excelência pessoal. Esse estudo continua nos anexos e nas observações diárias.